Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone e hoje, junto com a minha colega Maria Estela, nós preparamos uma videoaula sobre aquecimento global. Nós somos alunos do curso de Biologia do IFMG Campos Salinas. A nossa aula de hoje, nós vamos analisar quais as causas e as consequências do aquecimento global em nossa vida e para o nosso planeta. Vamos investigar o que vem a ser o aquecimento global e quais as prováveis causas. Também vamos identificar os impactos do aquecimento global para a vida dos seres vivos e para o nosso ambiente, né? O tão sofrido meio ambiente. Então, o que é aquecimento global? Como o próprio nome já diz, aquecimento, o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra. Alguns estudos revelam que o aquecimento global é um elemento que agrava a força dos furacões, do derretimento das calotas polares, das grandes enchentes e outros. Então, essas consequências aí que ocorrem, esses desastres que ocorrem, são devido ao aquecimento global, às quais nós também contribuímos para que ocorram essas catástrofes. Quando e como começou o aquecimento global? Na Revolução Industrial na Inglaterra, no século XIX, começou-se então a falar sobre aquecimento global. Porém, era muito insignificante, os ambientalistas não davam muita importância quando se falava em aquecimento global. A sociedade de consumo foi crescendo e a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas, foram aumentando e sendo lançados na atmosfera, principalmente nos últimos 30 anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinais de alerta. Eles viram que algo de errado estava acontecendo com o meio ambiente. E foi então que teve o primeiro encontro de ambientalistas, na Noruega, em 1972. E lá nesse encontro já se falava muito em aquecimento global, camada de ozônio e de desmatamento. Então, quais são as causas provocadas por ações dos seres humanos? O que nós, seres humanos, fazemos para que ocorra o aquecimento global? Nós temos o aumento da emissão de gases do efeito estufa, causado principalmente pelo aumento do uso de combustíveis fósseis. Temos a gasolina, o diesel, que são muito consumidos. Temos também os principais gases que favorecem para que ocorra o aquecimento global. Temos o CH4, o N2O, o CO2, o gás carbônico. Então, esses gases aí são grandes vilões de poluição. Temos também queimadas de matas e florestas, Essas árvores, elas além de serem reduzidas, elas servem como reguladoras de temperaturas, então elas não podem serem desmatadas e queimadas, E isso joga grandes poluentes na atmosfera. Temos também o desmatamento, Tem ocorrido bastante, principalmente em países desenvolvidos, como forma de ampliar as áreas para a agricultura e a pastagem de animal, além também de exploração de madeiras. Há muito comércio de madeiras, Com menos cobertura de árvores e plantas, aumenta a temperatura do meio ambiente, Se a gente não tem matas, então a temperatura só tende a aumentar. Temos também desenvolvimento urbano sem planejamento, um gravíssimo problema, Porque diminui as áreas verdes nas cidades e aumenta a quantidade de concreto, Então esse fato favorece para que a formação de ilhas de calor, para que haja essa formação de ilhas de calor, A desertificação, que é agravada pela queimada e desmatamento, acontece muito nas diversas regiões do mundo. Então, quando a gente fala em aquecimento global, logo a gente pensa em efeito estufa, Então, qual que é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa? O efeito estufa, ocorre, lá dos raios solares, quando eles são emitidos sobre a Terra. Esses raios solares têm dois destinos. Parte absorvido pelo planeta e transformado em calor, para manter a atmosfera quente, enquanto a outra parte é refletida e direcionada ao espaço, na forma de radiação ultravioleta. Com a eliminação de muitos gases poluidores, como o monóxido de carbono e outros que provocam efeito estufa, mais da metade da radiação acaba por ficar retida na superfície do planeta,
devido à ação refletora dessa camada de gases. Então, o excesso dos gases estufa, que agem como isolantes, por absorver a energia irradiada, forma uma espécie de cobertura térmico. Estão vendo aí essa linha azul? Então, esse seria esse cobertor térmico, né, em torno do planeta, e que impede, né, que o calor volte para o espaço. Então, o que vem assim? E o que isso tem a ver, então, com o aquecimento global? É justamente esse calor que fica retido aí, abaixo desse cobertor térmico, né? A queima de combustíveis fósseis, os desmatamentos e a ação das indústrias são alguns exemplos aí que auxiliam o aumento da poluição do ar. Esse excesso de camada está fazendo com que parte desses raios não consigam voltar para o espaço e provoca uma elevação, né, da temperatura de todo o planeta. E aí, essa retenção de calor que fica aí no nosso espaço, esse excesso de calor, que é o aquecimento global, que é causado, né, pelas queimadas, o excesso de gases, tudo isso, né, provoca aí o aquecimento global, essa retenção, esse aumento de temperatura. Nós temos aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela promoveu aí o IPCC, né, que é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas. Esse é o órgão responsável para poder, né, dar relatos e pesquisar sobre as mudanças climáticas do mundo. É um órgão muito importante que a gente deve ter conhecimento. Segundo o IPCC, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento médio de 0,7 graus Celsius das temperaturas de todo o globo terrestre. Então, olha o aumento que teve, né? A estimativa, segundo este órgão, é que as temperaturas continuem elevando ao longo do século XXI. E a gente tem sofrido bastante, né? Principalmente aqui no norte de Minas Gerais, é muito calor, né? Então, se a gente não tomar medidas para combater, para conter esse problema, né? A gente deve adotar medidas. Se a gente não conseguir, acredito que daqui a uns anos a gente nem possa existir mais, né? Porque a gente não vai dar conta de tanto calor. A gente tem também, não só do ser humano, mas a gente tem também as causas naturais, que são importantíssimas de nosso conhecimento. A gente precisa conhecer, porque tudo bem, nós seres humanos somos os principais rivais aí do aquecimento global, né? Não do aquecimento global, mas do meio ambiente, né? A gente faz acontecer o aquecimento global. Então, aumento da atividade da superfície do Sol, né? Provocando explosões, a alta emissão de raios ultravioletas, né? Então, o Sol passa, né, atualmente por este fenômeno, ele vai aumentando, né, a sua atividade. Aumento da evaporação e concentração de gases no ar, né? A água dos oceanos concentra o carbono presente em grande quantidade na atmosfera. Este fato, né, faz aumentar a evaporação e a concentração de gases no ar. Então, aí vai aumentando, sim, o aquecimento global. Final de um ciclo glacial, o que seria isso? Alguns cientistas afirmam que o planeta Terra está passando por um período que corresponde ao final de um ciclo glacial, que começou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, né? Estes ciclos, eles ocorrem de tempos em tempos. Então, neste momento, ocorre naturalmente o aumento da temperatura global. Então, vejam que, é claro, nós somos os principais rivais do meio ambiente, mas existem causas naturais também. Então, a gente deveria deixar que somente as causas naturais ocorressem, que nós não fôssemos responsáveis por isso, né? E quais são essas consequências aí que podem acontecer com o aquecimento global? Aumento do nível dos oceanos, Com o aumento dessa temperatura do mundo, o mundo está em curso de derretimento das calotas polares, certo? Então, ao aumentar o nível da água dos oceanos, pode ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades litorâneas. Concordam comigo? Crescimento e surgimento de desertos, né? O aumento da temperatura pode provocar maior evaporação das águas dos oceanos
e potencializar esses tipos de catástrofes climáticas, né, a morte de várias espécies de animais e vegetais e ocorrer assim, né, o desequilíbrio de vários ecossistemas, né. Podem também ocorrer aumento de furacões, tufões e ciclos dos oceanos, né, um problema muito agravante aí, né, o do aquecimento global. As regiões de temperaturas amenas têm sofrido muito com as ondas de calor, né? No verão, por exemplo, no verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo morte de idosos e de crianças, né? Por causa do excesso de calor. E no Brasil, a gente tem aí, né, em 2 de março de 2004, né, o furacão Catarina, não é Katrina, não, é Catarina. O Katrina foi lá nos Estados Unidos. O furacão Catarina, né, atingiu as áreas costeiras de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né, e causou aí um prejuízo enorme de mais de R$ 1 bilhão, né, e teve também 11 mortes, né. Acho que o maior prejuízo foi isso aí, a perca de vidas, né. Temos também instabilidade térmica, né? As estações aqui no Brasil, as estações não estão muito indefinidas, né? Elas não têm mais uma definição certa. Por exemplo, tá no verão, tá frio, tá no inverno, tá fazendo calor e vira uma confusão enorme. O que isso traz? Um prejuízo enorme para a agropecuária, né? Porque se não tem uma definição certa das estações do ano, há um prejuízo enorme, né, para colheitas e para o plantio aí, né, principalmente na agropecuária. Temos também na região de São Paulo e outros estados, né, que ocorreu o terremoto de 5,2 na escala Richter, né, que aconteceu na cidade de São Paulo, devido também ao aquecimento global, ao aumento das temperaturas. Então, como que a gente pode combater o aquecimento global? O que nós, seres humanos, devemos fazer? Vamos trocar as lâmpadas, né? Vamos colocar essas de LED, mesmo que são caras, mas a gente, além de estar contribuindo para o meio ambiente, a gente ajuda no nosso bolso, a conta de luz é mais barata. Sacolas plásticas em embalagens, né? Vamos fazer aí aquelas sacolas recicláveis, né? Para a gente ir no supermercado, vamos evitar ficar pegando também sacolas no supermercado, vamos reciclar também, né? Que a gente puder reduzir, reciclar e reutilizar aí, vamos fazer. Deixe o carro na garagem, sempre bicicleta ou vá de a pé, né? Tudo isso ajuda para o meio ambiente. Tem pessoas que, para ir na esquina, precisa tirar o carro, a moto da garagem, isso não tem necessidade. Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, né? Vamos utilizar a energia eólica, a energia solar, né, que além de ajudar o meio ambiente, também ajuda no nosso bolso, né? É um investimento que tem retorno. Não praticar desmatamento e queimada de florestas. Se a gente vê, vamos chamar atenção, não vamos fazer, vamos conscientizar as pessoas, vamos conscientizar os nossos alunos, né, para que não façam isso, que eles orientem os seus pais, os seus avós, seus vizinhos, né? Vamos expandir a educação ambiental. Aí a gente tem algumas medidas políticas e econômicas, né? A gente tem o protocolo de Kyoto, né? Esse protocolo de Kyoto, ele, né, é um documento assinado inicialmente por mais de 175 países durante a realização da Convenção sobre a Mudança Climática, né? Em 1997, visando diminuir as emissões, né, de gases, a ONU convocou vários países, né, que são esses 175, para assinar o tratado, né, que a gente chamou de Kyoto, né, de Protocolo de Kyoto, como o próprio Protocolo de Kyoto, né, e que determina que os países industrializados diminuam suas emissões de gases poluentes a um nível de 5,2% menor que a média de 1990, né? Então, aí a gente tem aí as medidas políticas, né, foram adotadas. Vamos reformar os setores de energia e transportes, né? Existem
principalmente os escolares hoje que usam biocombustível, né? Muito interessante isso. Promover o uso de fontes energéticas renováveis, né? Que é energia solar. Proteger florestas e outros sumidouros de carbono, né? Vamos diminuir aí esses gases. E existe algo a fazer como cidadão e futuro biólogo? O que nós, futuros professores de biologia, temos que fazer para que o aquecimento global diminua, né? Então fica aí essa pergunta para vocês. Eu, como futura professora de biologia, eu pretendo conscientizar os meus alunos, né, a importância de manter o meio ambiente agradável, né, que todos possam usufruir sem prejudicar o meio ambiente e sem nos prejudicar, porque pode ter algum tempo que possa nos satisfazer, mas na frente, né, pode nos prejudicar e nós sermos os alvos, né, destes acontecimentos, né? Então, a gente, enquanto cidadão, enquanto futuro professor, vamos orientar, educar as pessoas, né? Vamos começar aí a fazer essa mudança que é necessário fazer. Aqui a gente colocou como uma curiosidade aqui a pegada de carbono, né? Aí a gente deixou o link para vocês vão acessar aí e vão fazer aí quantas árvores vocês precisam plantar durante o ano, né? A minha deu 9 árvores. Esse programa, você responde um questionário lá e no final eles falam quantas árvores você deve plantar para suprir todos os gastos que você tem feito. Então é muito interessante. Parece a pegada ecológica, é muito interessante vocês fazerem. É só acessarem o link, ok? Aqui algumas curiosidades importantes. Você sabia que 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer antes do final do século, caso a temperatura suba de 2 a 3 graus? Muito interessante, né? Se a gente não cuidar, a gente pode ficar sem a Amazônia aí, né? Sabia que todos os anos áreas de 2.000 km² se transformam em deserto devido à falta de chuvas? Então, o que é isso? É desmatamento, né? Se não tem árvore, é muito pouco provável vai chover. Sabia que as faixas da temperatura média global devem sofrer um aumento de 2 a 4,5 graus Celsius até o final deste século? Né? Foi o que a gente falou lá. Tanto as causas naturais fazem com que isso ocorra. Então, se existem as causas naturais, vamos então acabar com as nossas, né? Vamos deixar só as naturais. Sabia que de 9 a 58 das espécies da Terra vão ser extintas nas próximas décadas? Então, aí, né, um agravo aí no ecossistema, né? Muito, muito preocupante. Aqui a gente deixa uma aula prática interessante para você fazer na sua aula. Não deu para a gente fazer aqui porque ficou muito grande, mas aí você pode trabalhar com seus alunos em sala de aula quando você estiver abordando o conteúdo de aquecimento global. É muito interessante essa aula, né? Nós temos aí tudo explicando, temos os materiais necessários aí que você pode fazer, como faz, né? Todo passo a passo ensinando você a fazer. Super interessante essa aula prática, vale você fazer com seus alunos. Essas são as referências que a gente utilizou para montar a nossa aula, foram muito válidas. Obrigada e até a próxima!